Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Inter neste domingo, dia 14 de dezembro de 2025, com informações importantes sobre Tite no Inter e também a grande ação de Rafael Borré nos bastidores, uma atitude surpreendente que repercutiu no estádio Beira-Rio e no CT Parque Gigante, e também novidades sobre o executivo de futebol, e tem muita relação com a classificação do Corinthians para a final da Copa do Brasil. A gente fala sobre isso nesse conteúdo. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações pra tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO pra brincar, pra se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade lá na KTO. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado, entra no link e te registre. Quero falar de Ativo. Ativa você na Ativa Sempre, o melhor estimulante para homens e mulheres. Lembrando que o Ativo é mais do que um estimulante para a hora H, ele é um estimulante para o dia a dia. Tá? Se no dia a dia tu tá meio para baixo, as coisas não estão acontecendo não só entre quatro paredes com teu parceiro ou a tua parceira, tem o Ativo Fem também pra mulherada, também no dia a dia, se tu não tá com dificuldade para levantar da cama, tá meio cansado, não tá ativado, o Ativo vai te ajudar. E lembrando, descontos da Black Friday ainda estão rolando lá no site do Ativo, chama o pessoal, tem o contato na tela e tem também o link do WhatsApp deles aqui no primeiro comentário fixado. Não precisa de nenhum tipo de receita, não tem contraindicação, a entrega é sigilosa na porta da tua casa, então chama o Ativo que ativa você na Ativa Sempre. Bom, rapaziada, vamos começar falando sobre Tite mais uma vez, o plano A, o ficha 1 para treinar o Internacional. O Inter ainda aguarda a resposta de Tite, que será dada ao diretor técnico do Inter, Abel Braga, que foi quem fez os contatos no início da semana com o Adenor Bach, tá? Tem uma notícia e uma novidade importante, que é a classificação do Corinthians para a final da Copa do Brasil, que já começa na próxima quarta-feira. Terminou há pouco lá em Itaquera, São Paulo. O Corinthians perdeu no tempo normal por 2-1 para o Cruzeiro, mas venceu nos pênaltis e avançou para a final. Por que isso impacta na relação Inter e Tite? Porque a gente sabe da identificação que o Tite tem com o Corinthians e as informações que vinham de São Paulo davam conta de que o Dorival Júnior seria demitido caso não avançasse para a final da Copa do Brasil. A diretoria do Corinthians não está tão contente assim com o trabalho do Dorival, que até não era muito ruim, tanto que chegou às semifinais da Copa do Brasil, mas em relação ao Campeonato Brasileiro e o que o Corinthians estava apresentando em campo, existia uma insatisfação. E principalmente com o Tite anunciando que estava de volta ao mercado de treinadores, o Corinthians, que tinha um acerto com o Tite durante o ano, o Tite alegou questões de saúde mental para romper aquilo que já estava acertado com o Corinthians ia voltar a carga em cima do Tite. Essa era a informação que vinha lá de São Paulo. O Dorival avançando, o Dorival tá mantido. E aí o Inter ganha tempo para fechar com o Tite ainda essa semana. Esse é o objetivo do Inter, tá? E isso é informação. O Inter tenta acertar com o Tite essa semana. Não dá para esperar terminar a Copa do Brasil, porque primeiro vai demorar muito dentro do planejamento do Inter, que se reapresenta no dia 3 de janeiro, tem que pensar em relação ao seu plantel, quem sai e quem fica, e aí, se esperar acabar a Copa do Brasil e quem sabe o Corinthians perder e o Dorival ser demitido, o Corinthians vai atrás do Tite. Então o Inter não pode perder tempo para tentar fechar com o Tite. A resposta havia sido prometida do Adenor ao Abel Braga entre domingo e segunda-feira. Claro, pode passar um pouco disso, não dá para descartar essa possibilidade, mas o Abel está esperando. A direção do Inter também está esperando. O Inter sabe que o Tite vai custar cerca de 2 milhões ou um pouco mais de reais por mês. Já deixou claro que vai oferecer 2 anos de contrato para o Tite, mas o Inter aguarda o sinal verde do Adenor para aí sim montar e enviar uma proposta para tentar o retorno do Tite ao estádio Beira-Rio, tá? Então o resultado de hoje do Corinthians foi muito importante e bom para o Inter. Inclusive eu estava conversando com algumas pessoas, tá? E também fui para a rede social ver e tirar um termômetro da torcida do Inter e ficou meio claro, né? E isso é até algo meio óbvio.
Se o Corinthians caísse hoje, e aí o Corinthians faria uma carga em cima do Tite, eu acho que seria difícil pro Inter, porque, repito, a relação Tite e Corinthians é maior, é mais sentimental pro Tite do que a relação Inter e Tite. Inter e Tite é uma relação do Tite ser gaúcho, do Tite ter treinado o Inter e ter sido campeão em um dos melhores times do Inter de muito tempo, que é aquele campeão da Sul-Americana em 2008, mas no Corinthians ele foi campeão brasileiro, campeão paulista, 2 vezes Brasileirão, paulista, ganhou Libertadores, Mundial, e estava fechado com o Corinthians para ir para lá esse ano, né, antes do Dorival. Então, talvez isso pesasse muito na escolha do Tite, tá? Então, esse é um ponto importante. Esse é um ponto importante sobre Tite, repito, o Inter aguarda a resposta dele, tá? Outra questão que essa classificação do Corinthians traz impacto, mas aí a gente tem que botar na balança, que é o Fabinho Soldado, que é o ficha 1 para ser o executivo de futebol do Internacional, tem uma ótima relação com o Abel e não deve ficar no Corinthians pro ano que vem. O Inter tem interesse no Fabinho desde antes, tá? Quando o técnico ainda era o Ramon Emiliano, que trabalharam com ele no Corinthians. E o fato do Corinthians avançar segura o Fabinho Soldado até terminar a Copa do Brasil. Mas aí tu botando na balança, tu vai ver, cara. O que é mais importante tu trazer agora? O Fabinho Soldado se o Corinthians caísse e aí tu correu o risco de perder o Tite? Ou tu ter o Corinthians na final da Copa do Brasil e tu tentar o Tite agora? Eu acho que é muito mais importante, né? E até se falou da possibilidade, se cai o Corinthians da Copa do Brasil, o Corinthians vai atrás do Tite, mas libera o Dorival, que já treinou o Inter, que é um bom treinador, ninguém contesta isso, mas eu acho que a melhor opção entre Dorival e Tite, ainda assim, é o Tite, tá? Então, essa classificação do Corinthians tem muito impacto sobre o Tite e também sobre Fabinho Soldado. Deixa eu falar aqui sobre a grande atitude do Rafael Borré. Antes, lembrando para tu te inscrever aqui no canal se tu não é inscrito ainda, te inscreve agora, é de graça, é só apertar no botãozinho do inscrever-se e deixar o like nesse vídeo, tá? Bom, gente, o Rafael Borré, ele teve uma reunião com o presidente Alessandro Barcelos antes do jogo contra o São Paulo, a reestreia do Abel, que foi a derrota por 3-0 lá em Santos, na Vila Belmiro. O Borré ele foi procurado porque o Inter, vendo que tinha uma possibilidade de rebaixamento, também pensando já em 26 e sabendo que não poderia, caso tivesse caído, arcar com muitos salários do elenco. O Rafael Borré hoje é o maior salário do elenco, agora bem próximo do Alan Patrick, que renovou o seu contrato, ainda não teve o anúncio, mas o Rafael Borré recebe cerca de R$1.800.000. Ele tem uma temporada muito abaixo, né? São 48 jogos, 32 deles como titular, apenas 8 gols e 4 assistências do Borré em 2025. Então é uma temporada muito abaixo. E aí teve uma conversa entre o Borré e o presidente Barcelos, em que foi deixado claro pro Borré: a gente não sabe se a gente vai poder te manter, se acontecer o pior e a gente acabar rebaixado. E o Borré deixou claro ao presidente Alessandro Barcelos que ele baixaria o seu salário, reduziria o salário para ficar no Inter, porque ele gostaria de ficar no Inter e tentar ajudar numa retomada, caso, repito, o Inter tivesse sido rebaixado. Com o não rebaixamento, acho pouco provável que isso aconteça, tá? Para ser bem sincero. Não vejo agora, com o Inter na Série A, o Borré procurando a direção para baixar o salário. Mas o Borré disse para o presidente que baixaria o salário para ficar no Inter e ajudar o Inter a voltar para a Série A. Uma atitude enorme do Rafael Borré, que já teve procuras recentes de alguns clubes, um deles o River Plate, mas que não teria capacidade financeira de tirar ele daqui. Se o Inter tivesse caído, talvez tivesse um pouco mais, mas, repito, é uma grande atitude de um cara que tu pode contestar a parte técnica, tu pode contestar que ele não vem bem, tu pode achar que o melhor é ele sair, e eu acho justo isso, mas não tem como contestar o tipo de profissional que é o Rafael Borré. Num mundo hoje do futebol em que jogador é tão mimado, o Rafael Borré simplesmente disse: cara, eu baixo meu salário para ficar, para ajudar. É uma atitude de fato digna e uma atitude gigantesca do atacante colombiano do Internacional. Gente, segue o Lucas Dias nas redes sociais? _ o Lucas Dias, é só seguir lá no Instagram, no Twitter, _ o Lucas Dias, @ o Lucas Dias. Se tu botar o Lucas Dias já aparece lá também, tá? Então me acompanha também lá no Instagram, no Twitter, trazendo informação, vídeos de opinião. Segue lá que a gente também tá com os conteúdos aqui no canal também diariamente, tá? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Beijão, um abraço
e até a próxima.